Bem-vindos ao podcast KSHB Educação Corporativa, episódio 04. Estamos caminhando e hoje temos um episódio muito importante de uma instituição na qual eu tenho um carinho muito grande, que já atuei profissionalmente e tive um aprendizado imenso. Nós vamos falar hoje sobre a FIENG e como que a FIENG, essa Federação das Indústrias de Minas Gerais, e tudo aquilo que a compõe, como que ela está atuando em Minas Gerais e qual que é o futuro da indústria de Minas Gerais. E para isso, nós temos o prazer de receber o vice-presidente da FIENG Regional Sul, aqui em Pouso Alegre, o senhor Rodrigo Batista. Bom dia, Kaczynski. Tudo bem? Bom dia a toda a sua audiência, os telespectadores, não sei como falar isso hoje, internet espectadores, né? Revolução digital chegando ao mundo e os termos vão ficando defasados. Com certeza. Né? É um prazer estar aqui com você, espero que seja o primeiro de vários encontros que a gente pode estar trazendo um pouquinho do trabalho que a FIENG faz no estado de Minas, mas principalmente aqui na região sul, onde a gente atua, e estamos à disposição aí para debater todos os temas relevantes da parte empresarial do país, da parte empresarial de Minas Gerais, e inclusive fazer algumas análises de todo o contexto geopolítico, contexto econômico que a gente vem passando aí no cenário aí dia mundial. Dia, né? Então, nós vamos falar sobre educação profissional e sobre relações internacionais. Como que realmente, né, isso está sendo impactado nos dias atuais, as importâncias disso. E para começar, nós vamos falar de duas instituições na qual eu acredito que tem uma relevância primordial no nosso país, principalmente na formação de jovens, de empresários, que é as unidades do SESI e do SENAI que a FIENG tem. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como estão as unidades do SESI e SENAI, quantas estão hoje instaladas no sul de Minas, e números que você possa ter daquilo que foi produzido, né, nesses últimos anos e assim por diante. Então, vamos lá. A Regional Sul da FIENG, que abrange toda a região sul do estado, contempla 156 cidades. Então, é uma área muito abrangente, com uma população bem relevante em relação ao percentual do estado. É a área econômica mais importante, junto com o Triângulo do estado, lógico, tirando a região metropolitana, e a FIENG tem um olhar bem carinhoso com a região, né? Nós temos 7 unidades escolares do SESI, temos 7 unidades do SENAI, de aprendizagem industrial, e temos 4 clubes. Então, além disso, a gente tem um serviço de saúde e segurança. Então, a gente tenta atuar. O desafio é enorme, porque são 156 cidades, e o Parque Industrial do Sul de Minas, principalmente aqui nas regiões próximas às fronteiras com São Paulo, já saída lá para o Rio, como em Itajubá, realmente a gente tem grandes demandas. Cada vez mais indústrias estão se instalando no estado de Minas Gerais. Você vê Minas, durante a gestão do governo Zema, já atraiu R$500 bilhão de investimento industrial para o estado. Então, a gente está passando uma revolução industrial no estado, talvez até com impacto nos próximos 20 anos de transformar a relevância da matriz econômica que a gente sente hoje. Então, eu lembro muito bem, quando eu atuei na FIENG, no início da duplicação da Fernão Dias, né, o boom de indústrias que vieram para o sul de Minas e pega, não sei se a gente pode falar sudoeste também, que é quando a gente pega Passos, né, naquela região toda lá. Passos faz parte ainda da base faz parte daqui e tudo. E foi muito grande. E a atuação das unidades do SENAI no processo de formação de mão de obra para atender essas indústrias foi muito grande, né? Tinha um grande apoio de toda a equipe de Belo Horizonte, da FIENG, do SESI, do SENAI e das unidades que aqui estavam instaladas, né? Inclusive, foram muito pontuais, né, para treinamento de algumas empresas. E a gente sabe que nós estamos aqui em Pouso Alegre, todo esse eixo aqui da Fernão Dias e até entornos, né, um crescimento muito grande de indústrias buscando, né, e a gente sabe que a FIENG é um ponto de referência dessas indústrias. Então, queria que você contasse para a gente como é que está esse movimento, as expectativas daquilo que estão chegando daqui para frente, como que está essa atuação essa política não partidária, mas essa política de incentivo para que essas indústrias se instalam aqui no sul de Minas e em Minas Gerais.
deixa eu te trazer um pouco, contextualizar um pouco em números. Nessa parte de capacitação profissional ou aprendizagem industrial, que é o termo que o Senai atua, nós temos hoje em torno de 3 milhões de pessoas com idades entre 15 e 24 anos no estado de Minas. O Senai atende 220 mil no estado de Minas. Ou seja, a gente tem mais de 4% da população economicamente ativa já, porque com 15 anos já pode começar a trabalhar, sendo capacitada pelo Senai dentro do estado de Minas. Se você pensar aí, 5% é um número grande ou um número pequeno, vamos imaginar que se tivesse 20 Senais, 20 empresas igual ao Senai, toda a população estaria sendo capacitada no estado. Então, você vê o tamanho da relevância que é essa instituição, mas o desafio ainda é muito grande. O sul de Minas, exatamente por ter essa abrangência de 156 cidades, então territorialmente a gente tem 400 quilômetros entre os extremos, a gente ainda está a gente não atinge o percentual adequado das outras regiões do estado que são mais condensadas, exatamente pela dificuldade territorial. O percentual médio do estado é em torno de 70% das indústrias sendo atendidas pelo sistema FIENG. E aqui no sul a gente tem só 50%. Então a gente tem um caminho muito grande, um desafio muito grande ainda a percorrer, e principalmente agora, nesse novo cenário de atratividade de investimentos de fora, o sul de Minas é a cereja do bolo, porque é uma região que tem cidades pujantes, a gente tem 5, 7 cidades aqui no sul de Minas polos, que tem algumas outras cidades satélites, entre aspas, que acabam caracterizando regiões já de metropolitanas, né, pequenas metrópoles, né, e então várias empresas estrangeiras que querem investir estão escolhendo o sul de Minas, e isso vai trazer um desafio nos próximos 10 anos não só para o sistema, mas para todo o estado, de como a gente vai estar suprindo essa demanda que está sendo criada. Então, a gente está numa fase hoje que os investimentos estão sendo formalizados, mas até isso se materializar tem um tempo, tem um gap, claro, né, de construção de parque fabril e toda essa parte de estruturação das empresas. Mas eu vou te falar que em condições normais, em 2 anos, a gente já vai ter que trazer trabalhadores de fora para trabalhar no sul de Minas, que é o caso com a corrente Extrema, por exemplo. Sim, Extrema é um sinal do crescimento muito Extrema enorme, tem mais carteira assinada em Extrema do que habitante. Olha só. Então, você imagina o tamanho da dificuldade, o desafio da cidade. E o que você falou é uma coisa muito importante. Essas indústrias que vêm, principalmente essas indústrias estrangeiras, vêm com alta tecnologia. Sim. E a gente precisa realmente, eu lembro do papel importante do Senai, de trazer essas altas tecnologias para dentro das unidades, para que ali pudesse realmente formar mão de obra adequada para atender essas indústrias. Então, isso era um papel. E aí entra também o papel do SESI, que é a requalificação e a qualificação educacional desses trabalhadores. Às vezes, muitos deles, né, estão nas indústrias um tempo grande sem fazer uma atualização educacional, e a gente vê isso. E o SESI também, junto com todo esse pacote, tem a questão da saúde, né? Tanto da educação básica como a saúde. E tem um papel realmente muito relevante, né, dessas unidades do SESI também no sul de Minas. Deixa eu tentar dinamizar um pouquinho esse negócio, até para a tua audiência entender a diferença do SESI e do Senai. O SESI é o Serviço Social da Indústria. Sim. Então, a gente vai pegar a educação, qualidade de vida, saúde. Então, isso está sobre o guarda-chuva do SESI. E o Senai é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ou seja, a capacitação da mão de obra para atuar dentro da indústria. Então, e aí você fala, então por que são duas entidades isoladas? Elas não são isoladas, elas conversam entre elas, tanto que existem unidades que são SESI e Senai conjuntamente, e até isso seria o ideal, porque a gente começa com a educação básica e vai criando aquela curiosidade, vai plantando a sementinha nas crianças do que é o aprendizagem técnico, do que é um curso técnico, do qual que é a porta de entrada para uma profissão. Sim. Que isso falta hoje em dia. Infelizmente, a tecnologia, o avanço tecnológico, que é sim bem-vindo, mas ele traz alguns malefícios, que é exatamente
a facilidade que as pessoas acham que possam ter de aprender sozinho e aprender novas profissões dentro desse mundo digital. Só que, se você pegar o índice de eficiência, o índice de pessoas que conseguem se dar bem nisso em torno da população que tenta, é muito baixo. É igual um jogador de futebol, é 1 milhão que ganha, que fica rico. Existem pessoas que ficam milionárias com o digital, mas não é a realidade da grande maioria. Então, a gente tenta exatamente ter no SESI e o Senai tá pegando toda a demanda que existe na sociedade, tanto de educação, porque a educação deveria ser a principal política de governo de uma nação. E não é isso que ocorre hoje. Hoje, a principal política de governo é o assistencialismo. Então, é a grande dificuldade que um país subdesenvolvido como o Brasil vai continuar sendo subdesenvolvido eternamente, porque para se desenvolver o Brasil, a gente precisa de políticas de governo pensando no futuro, e não em políticas de governo pensando no próprio umbigo de interesses partidários. Com certeza. A gente sabe, o país que investe em educação, realmente ele tem um resultado muito significativo, principalmente econômico, né, porque você passa a ter pessoas mais qualificadas. Então, vocês podem ver, SESI, Serviço Social da Indústria, SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. São duas instituições fantásticas que realmente desenvolvem algo muito significativo para toda aquela população onde ela está inserida e na região. Rodrigo, vamos falar agora sobre a missão que você foi no Japão. Que tem link, inclusive, com isso que você está falando, da diferença de um país desenvolvido e um país subdesenvolvido. Isso, a gente teve uma imersão cultural absurda agora no Japão, então, vocês participaram da missão, parece que foi uma missão com mais de 200 pessoas representativas. 250 integrantes na delegação de Minas. Foi a maior delegação que a FIENG organizou em missão internacional da história, dos 93 anos da FIENG, a maior delegação em missão internacional. Um desafio absurdo para o Centro Internacional de Negócios da FIENG, mas que, sim, hoje eu posso te falar, eu tenho orgulho de trabalhar no sistema FIENG, porque as pessoas que trabalham não são muitas, mas todas são extremamente capacitadas e realmente vestem a camisa e todos os desafios e loucuras que a diretoria executiva e principalmente a figura do presidente Flávio, eles vislumbram, imagina, eles lançam os desafios e todos são cumpridos à risca. Então, realmente, parabenizar já aqui de boca para toda a equipe da FIENG, porque realmente foi uma experiência absurda de imersão cultural, de imersão tecnológica. Realmente é um negócio, assim, a gente volta de uma missão dessa, questionando a nossa própria existência. Sim. A FIENG foi uma escola para mim muito grande profissionalmente, né? Eu tenho um orgulho muito grande, foi muito criativo. E eu tive a oportunidade, em finais dos anos 90, em Hannover, na Alemanha, numa missão da FIENG também. Foi algo assim muito significativo e que você volta com uma outra visão, com uma outra mentalidade. Lá no Japão, a gente sabe que a gente está vivendo a era agora da inteligência artificial, que está chegando. E muitos desses processos também estão sendo incorporados à indústria, né? E com certeza, acredito que lá no Japão vocês viram muito isso. Então eu sei que vocês foram em algumas cidades, participaram dessa missão, de uma, entre aspas, uma feira, né, de uma missão profissional. Você contasse um pouquinho para a gente daquilo que você mais te encantou e a relação que você viu daquilo que é importante a gente ter e aquilo que a gente já tem praticado aqui no Brasil e principalmente em Minas Gerais. O principal mote da missão foi a participação na Expo Osaka. O que é a Expo? Aonde foi? Em Osaka, na cidade de Osaka. O que é a Expo? A Expo é um evento que ocorre de 5 em 5 anos, no qual o país organizador ele monta uma estrutura que vai dar suporte para todos os países do mundo. A gente tinha mais de 170 países representados lá em pavilhões. Todos esses países do mundo possam construir pavilhões temporários para expor o que tem de melhor nesses países. Os países estão se vendendo para o mundo, tá? Então, foi uma estrutura absurda criada, foi feita uma ilha artificial para ser feito a Expo. Uma curiosidade que talvez as pessoas possam ver nas fotos que vão estar sendo inseridas aqui no podcast, fotos e os vídeos, foi feita uma arquibancada de madeira. Vamos imaginar um estádio de futebol. Multiplica isso por 100. E foi feito um anel superior, todo em madeira, sem utilizar um prego.
Olha só. Só encaixe, madeira com madeira, madeira com madeira, de modo que foi feito um anel superior, que nesse anel existia uma parte gramada para a pessoa descansar, e uma pista de caminhada que a pessoa conseguiria. Então, vamos supor que você está dentro do campo de futebol, aí você vai para o anel, sobe, dá a volta e aí desce no outro pavilhão. E assim, então, gente, e japonês visitando e conhecendo o país, muita gente, porque no Japão é muita gente, né? E foi uma experiência fantástica. Então, o mote principal foi estar participando da Expo. Teve o Dia do Brasil, na qual a FIENG foi uma das protagonistas no dia. Depois da Expo, teve fóruns de networking com empresas japonesas interessadas em investir no Brasil. A gente teve um evento centralizado na mineração, onde a Ana Cabral, da Sigma Lithium, fez uma apresentação do que está sendo esse novo projeto dela do lítio verde. O Pedro Torres, da Gerdau, que ganhou, a gente deu um prêmio para ele de Border of the Future, o portador de futuro, né, por toda essa atuação que ele já teve junto ao Japão e toda essa mudança de direcionamento que a Gerdau teve sobre a gestão dele nas relações internacionais e institucionais. Teve o pessoal da Anglo-América, o pessoal da Vale, e mostrando para o mundo que, apesar das notícias que dos últimos 10 anos com os desastres ambientais que teve, mas que a mineração brasileira ela não é uma mineração nociva, na verdade. Desastres acontecem. Sim. A gente teve a peculiaridade de ter 2 desastres em um curto espaço de tempo, que não é o comum, né? Porque se você pegar historicamente para trás, raramente acontecem desastres. Acontece, mas raramente acontece. A gente teve a peculiaridade de ter 2 num curto espaço de tempo. Mas mostrando para o japonês que a nossa mineração, sim, é uma mineração ambientalmente sustentável, é uma mineração que faz uma parte relevante da matriz econômica do Brasil, não só do Brasil como do mundo, né? Porque a mineração é a indústria primária de todas as indústrias, sim, né? Porque ela extrai os recursos naturais que vão virar produtos industrializados depois. Sim. Então toda a indústria depende da indústria extrativa, que é a mineração. Ela fazer o produto final dela, exatamente, né? Com certeza. Aí teve esse evento da mineração, a gente teve uma imersão dentro da Universidade de Osaka, onde a gente pôde ver, a gente teve 2 pontos focais. Primeiramente, como que está essa parte das pesquisas em inteligência artificial atrelada ao desenvolvimento da indústria manufatureira e da indústria de tecnologia, e como que isso tem sido feito ao longo do tempo. E isso, Kaczynski, mostrou que o Brasil não está muito atrás disso, não. A nossa indústria robótica, principalmente a indústria que a gente tem lá no Centro 4.0 da FIENG, cara, não deixa nada a desejar o que os pesquisadores da Universidade de Osaka têm. E isso me deixou muito, muito contente de ver em que ponto nós estamos, né? Nós, enquanto FIENG, em que ponto a gente está e a maturidade que a gente conseguiu alcançar nos últimos anos, né? O outro ponto focal na Universidade de Osaka foi entender a recuperação econômica no cenário pós-guerra do Japão, como que o Japão conseguiu se tornar essa potência mundial, que se você pensar 70 anos o país basicamente estava extinto, né? Sim. Então, como foi, quais foram as ações tomadas, essas coisas, para a gente entender, que a gente fala assim, pô, o Brasil vai ficar subdesenvolvido para o resto da vida? Cara, é só a gente querer. O problema é que a gente caminha na direção contrária ao que precisaria, entendeu? E por isso que eu falo que a gente volta de uma viagem como essa, de uma missão internacional como essa, questionando a nossa existência enquanto nação. A gente fala, a gente precisa dar uma virada de chave. A gente precisa parar de olhar para os nossos umbigos e começar a olhar para os umbigos dos nossos bisnetos. Ou seja, da geração que vai vir daqui 30, 40, 50 anos. E só assim a gente vai conseguir crescer enquanto nação, crescer enquanto Estado e realmente fazer um desenvolvimento que ele vai ser economicamente sustentado ao longo do tempo, né? E você falou alguma coisa, sempre você está falando sobre a questão de educação, principalmente o Japão. Ela fez um projeto de educação muito forte para que pudesse recuperar o país, né? Em preparar realmente as pessoas que estavam vindo, ver como é que ia ser todo o segmento comercial, industrial e assim por diante. E é isso que eu falo.
Um projeto de educação, nós não temos no nosso país, infelizmente, que é um projeto que é de 30, 40, 50 anos. Você tem que começar e dar sequência. E aqui a gente muda muito, né? Mas é muito por causa do imediatismo político, né? O cara pensa na gestão dele e não pensa no futuro do país. Não pensa no país, pensa nele só, naquele momento que ele está, né? Exatamente. E eu sei também que lá no Japão vocês visitaram muito, fizeram uma visita muito... E para conhecer o país, conhecer os locais. A imersão cultural assim, a diferença cultural é muito absurda. Uma coisa que me chamou muita atenção, que a gente consegue ver o tamanho, o grau de maturidade de uma sociedade. No Japão não existe lixeira na rua. Olha só. O teu lixo, você é responsável pelo teu lixo. Ou seja, se você toma uma Coca-Cola de uma latinha, você tem que levar essa latinha para sua casa e jogar na sua casa, que vai ser recolhida 2 vezes por semana. E se você não separar o seu lixo do que é reciclado, você é multado. E isso aí, cidades extremamente limpas, você não vê lixo em lugar nenhum, e todo mundo com uma sacolinha levando o seu lixo para casa. Então, isso é cultural, gente. E aí, você pega aqui nas redes sociais, a população da cidade no sábado, que não tem a coleta de lixo, reclamando da prefeitura porque não colheu lixo. Em vez de pensar, por que você não organizou o seu lixo para o dia que tem o recolhimento? É muito fácil a gente jogar para a sociedade um negócio que você é a causa que está causando isso, né? Você é o principal ponto causal. Esses dias eu vi uma publicação nas redes sociais muito interessante. Um estrangeiro, me parece que foi um inglês, ele vestiu uma meia branca e começou a andar pelas ruas do Japão. Andar vários quarteirões. Ele parou num lugar e aí ele mostrou a meia ele continuava branca. Então é que essa questão de cultura, eu já tive pessoas que sabem, e nesses existe muitas leis, muitas diretrizes, essa questão cultural é muito forte, né? Nós temos no nosso país, no Brasil, locais que têm uma cultura muito grande, principalmente vindo de pessoas, né, de civilizações de outros países e outras coisas, mas ainda, é igual você falou, nós precisamos realmente olhar para nós mesmos, sabe, aquilo que está nos prejudicando. A gente tem que fazer a meia-culpa, porque todos nós somos culpados disso. Todos nós. Rodrigo, relação comercial, relação em termos de indústria e em todos os processos, como que os empresários, esses 250 empresários que estavam lá, vieram falando? Que surgiu expectativas sobre o cenário econômico? Sobre o cenário, tipo assim, aquilo que ele poderia trazer de parcerias para aplicar aqui no país, alguma coisa nesse sentido? Então, na verdade é o seguinte, qual é o grande resultado de uma missão internacional dessa? As grandes empresas, principalmente as multinacionais, elas conseguem trazer resultados imediatos, já de investimentos materializados dentro da própria missão. Mas o ponto focal desses mais de 100, 150 empresários que estavam presentes principalmente, entender o cenário, para entender como você pode estar se qualificando, como você pode estar se posicionando num cenário de possível atuação internacional. E também, mas o grande foco empresarial disso são os negócios que surgem dentro da própria delegação. Ah, que legal. Como você tem 150 empresários dos setores mais pulverizados do Estado, os negócios que são feitos entre os empresários, eu conheço um cara que pode ser teu fornecedor. Cara, isso é absurdo, o volume de negócios que é feito entre os próprios empresários brasileiros. Porque a gente está lá 15 dias convivendo com essa turma, você conversa com todo mundo tal, e você descobre exatamente que tem alguém que tem um produto que você precisa, que pode estar mais barato, você não sabia, e você não sabia. E você não sabia. Você já tem empresas próximas. Exatamente. E fora toda essa relação de negócio, esse networking que é feito, né? Abrem horizontes, abrem portas para os empresários, que às vezes, se você ficar aqui no seu mundinho, aqui dentro do teu escritório, olhando só os teus números, qual é o teu lucro, o teu lucro vai cada vez mais sendo apertado, porque você não está pensando para frente, para fora, pensar um pouquinho para fora da sua empresa. A tua área de atuação, construção civil. Construção civil. O que você viu lá dentro da tua empresa de construção civil? Faz assim, opa, isso aqui é interessante eu aplicar na minha empresa lá no Brasil. O Japão... Isso vai ser em todos esses setores. Tinha pessoas lá de vários setores, pesados de vários setores. Né? A gente visitou a Daiwa. A Daiwa é a maior construtora do Japão. Foi uma empresa que ela se viabilizou ao longo do tempo no cenário pós-guerra,
em função das construções de pequenas habitações provisórias. Na época eram pequenos containers que viraram casas, porque a população não tinha onde morar. Sim. E aí a gente entendeu toda essa história, como é que a Daiwa ela se tornou a principal construtora do Japão. E hoje o futuro, que principalmente ela mostra para a gente, que é a construção modular, que é a construção industrializada. Você constrói na fábrica e depois só instala no local. Isso aí já é uma tendência mundial, a gente já vê grandes investimentos sendo feitos aqui no Brasil em torno disso, mas a gente ainda está caminhando nisso, né? E engatinhando, isoladas, engatinhando, né? Exatamente, tem pontos isolados, grupos isolados fazendo esse investimento, e ainda existe a barreira cultural também da sociedade em aceitar esse tipo de construção. Mas isso, porque se você pegar de todos os setores industriais, a construção civil é o setor menos tecnológico. Sim. É o que depende muito mais da mão de obra braçal do que da tecnologia. E a gente precisa virar essa chave, porque hoje em dia a gente não tem mão de obra. Quer dizer, a gente tem, só que a mão de obra não quer ir para esse tipo de serviço braçal, sim, né? E tem muita gente que não quer nem trabalhar, quer ficar recebendo o assistencialismo do governo. Então, a grande virada de chave do setor da construção civil no Brasil, e o grande desafio é quebrar a barreira cultural que a sociedade tem dessa construção a seco, né, que seria steel frame, drywall, wood frame, a parte de construção modular metálico, de painéis metálicos, o próprio pré-fabricado, porque isso depende pouco de mão de obra e muito de tecnologia. Sim. Então, qual é o grande desafio? Primeiro, o funding disso, né? Onde a gente vai buscar os recursos para poder investir na tecnologia que a gente vai precisar aplicar. E o segundo é quebrar essa barreira cultural que a sociedade tem ainda em relação a essa tipologia de construção. Legal é quando a gente volta de uma missão, seja ela no exterior, até no próprio país, a gente conhecer em determinados locais, como é que a gente começa a ter uma visão mais ampla e mais objetiva, né? Ele fala assim, estou nesse ponto, eu preciso chegar nesse ponto. E para isso tem um caminho para ser percorrido e aí eu tenho que planejar. Pelo que eu vi, Japão foi uma história bem interessante e uma coisa que ficou marcado, vai ficar marcado por muito tempo. É que eu vou te falar, a gente volta questionando a nossa existência, falar assim, gente, a gente está pré-histórico ainda, o Brasil está pré-histórico. E vocês foram lá para ver uma questão de mercado, e volta com outra visão, né? Principalmente de cultura, como você falou, né? O japonês, a cultura, a formação dele e o modo que ele vê a vida e aquilo é algo um pouco diferente do que está no nosso mundo. A disciplina, principalmente, né? Horário, eles são muito rígidos com horário. As regras deles, uma coisa assim, brasileiro, a gente tem várias manias e causos que a gente criou, mas, por exemplo, a gente vai num restaurante, a gente está em 3 pessoas, a gente quer dividir a conta e cada um pagar a sua parte, eles não aceitam. Um tem que pagar e os outros têm que fazer. E vocês que se viram. Por que o problema é de vocês? Eu vendi a comida aqui, eu quero receber de uma pessoa. A mesa é uma pessoa, eles não dividem a conta. Olha só. O sistema de pagamento deles também é uma coisa que atraiu a atenção, porque eles não têm débito, é só crédito. Então, os cartões de débito, principalmente os internacionais que eram só débito, não eram aceitos. Olha. Pouca moeda, papel moeda, isso já é uma realidade, uma tendência, né? Mas esse negócio de se recusar a dividir a conta pelo número de pessoas que querem pagar, isso também é um fator curioso. Mas é a disciplina deles, a regra deles é isso, eles não saem da regra deles em hipótese alguma. Pessoal, uma outra coisa que gera curiosidade. Na finalização da conta, normalmente aqui no Brasil você tem os 10% do serviço, né? Sim. Lá não vem. A gente quer dar, eles não aceitam. Falam, não, o meu salário já está pago aí, já está embutido no teu negócio. Eles não aceitam receber a gratuidade. A gente pode falar que essas indústrias que vêm de fora e elas trazem pessoas chaves dos países deles. Uma das barreiras que nós temos, além da barreira da língua, seria essa barreira cultural? Para esses expatriados, com certeza, né? Porque o cara chega aqui e às vezes fala, gente, isso aqui não tem
não tem solução, né, perto da cultura deles, né? Mas, cara, isso é desafio que toda empresa multinacional ela tem. A empresa que vai para o brasileiro expatriado para outro país sofre a mesma barreira, a mesma dificuldade. Isso aí já o cara que vem, ele já tem que vir com a cabeça aberta e tem que vir sabendo que ele vai ter que fazer uma imersão na cultura local. Então, se ele não tiver esse pensamento, ele não vai ter sucesso, né? E isso eu não vejo como um desafio, porque a pessoa é preparada para isso, né? Principalmente isso que falou, normalmente são os cargos mais os altos executivos, essas coisas, são pessoas que já têm vivência em vários locais do mundo e teve contato com vários tipos de cultura. Então, isso eu não vejo isso como um obstáculo. E eles estudam muito antes de vir, né? Eles estudam muito. Tudo é muito preparado. Muito preparado. A internet, as informações, eles sabem, quando eles chegam aqui, às vezes sabem mais do que a gente. Exatamente. Em determinado momento. Rodrigo, realmente Japão, e eu acredito que no site da FIENG Regional Sul, ainda vai ter muitos insights aí sobre essa missão do Japão, para que aqueles, né, ouvintes que tiverem interesse em conhecer, eu acho que vai ser bem grandioso. Depois, quem quiser acompanhar, a gente vai botar aí as nossas redes sociais, segue a gente, vê o nosso trabalho, para entender um pouquinho o que é o sistema FIENG, o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no sul de Minas, porque a gente está precisando de engajamento, porque a gente precisa chegar na sociedade, mostrar para a sociedade realmente o valor que instituições como a FIENG têm, na relevância dela enquanto canal de desenvolvimento do nosso país. Rodrigo, mudando de assunto, nós estamos vivendo um momento hoje de questões tarifárias internacionais. A situação entre, principalmente, os países mais desenvolvidos, que nós temos os Estados Unidos e China, em termos de questões comerciais e assim por diante, nós temos essas questões todas, né, de envolvimento deles em determinadas situações e tudo. Como a FIENG está vendo esse processo, como que ela está atuando em cima desse processo com as suas relações internacionais, como vocês, vice-presidentes, que são espalhados em vários locais, em várias regiões de Minas Gerais, estão vendo isso, e qual é a missão de vocês de tentar fazer com que o empresário local, regional, ele possa entender esse processo e ele possa estar junto com vocês nesse processo de mudança e de acompanhamento? Na verdade, todo esse burburinho que foi criado aí nos últimos 15 dias em relação ao tarifaço que o Trump estipulou para o Brasil, é um problema geopolítico. Sim. Basicamente é geopolítico. E aí o termo geopolítico não tem a ver com política partidária. Essa inserção do Bolsonaro, da atuação da justiça do Bolsonaro nisso, na verdade isso aí veio de brinde. Porque qual foi o grande mote, o grande causador dessa turbulência? Vamos pegar desde o começo do Trump. O Trump já chegou ameaçando todos os países, que ia tarifar todos os países que tiverem relações comerciais desbalanceadas com os Estados Unidos. Mas o principal caso foi a China. Aí que fala, não, que a China ganha mais dinheiro que isso. E, na verdade, não tinha nada disso. A questão dos Estados Unidos com a China era as terras raras, os ímãs de terras raras. Sim. Porque chegou no final de 2024, o governo chinês, ele suspendeu todas as exportações de ímãs de terras raras para o mundo. Ele falou, eu não vou exportar mais imã, eu vou exportar só produto finalizado. Ou seja, ele estava guardando, e ele detém 98% da produção disso no mundial. Então, ele estava guardando a matéria... E já não é uma matéria-prima, já é uma matéria semi-industrializada, mas que é um componente para as placas eletrônicas, que está aí em celular, televisão, painéis solares, todos, que toda a indústria hoje necessita. Fala, não, eu não vou vender, eu não vou exportar o imã para vocês, eu vou exportar o produto finalizado. Ou seja, ele estava garantindo a capacidade da indústria dele. E o grande mote da tarifa dos Estados Unidos com a China foi essa. E o que aconteceu? A China abriu mão, está exportando só para os Estados Unidos os ímãs, e os Estados Unidos baixaram de novo as tarifas. Para eles. Ou seja, o Trump ele vem com um tiro de canhão em cima de um país, ameaçando o país, que realmente ele pode quebrar. É difícil, porque hoje existem outras relações secundárias com o mundo. Mas deixar o país em situações precárias, porque hoje
principalmente os países subdesenvolvidos, a dependência da economia americana é muito grande, né? Você vê 27% dos investimentos internacionais do Brasil são americanos, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho do que é uma relação comercial de exploração e que é uma relação comercial de desenvolvimento. A China, por exemplo, a relação da China com o Brasil, ela vem aqui, compra nossas matérias-primas e vende produto industrializado, ou seja, é uma relação de exploração. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos vem e investe. Ele investe aqui para a indústria brasileira ser desenvolvida. Então, é uma relação muito mais salutar para o Brasil, a relação com os Estados Unidos do que com a China. E aí você fala, mas o Trump ele também ele está trucando e a gente tem que meter um 6 em cima dele. Não, gente. Em relação internacional não existe isso. A gente tem um PIB 12 vezes inferior que os Estados Unidos. A gente tem que, na verdade, calçar as sandálias da humildade e falar, o tio Trump, vamos conversar, a gente precisa de você. Vamos fazer um relacionamento melhor. Né? E qual foi a grande causa da tarifa? Foram as declarações infelizes do Lula no negócio do BRICS, lá no encontro do BRICS, incentivando que a moeda chinesa fosse a principal moeda de negociação entre os países do bloco. Além disso, tem lá apoio ao Irã, apoio à Rússia, tudo que vai contra os interesses dos Estados Unidos. O Brasil estava se posicionando de uma forma mais enfática contra os interesses dos Estados Unidos. E não é uma visão da nação, é a visão de uma pessoa. Né? É a visão da pessoa, não, de um grupo, né? De um grupo liderado pelo presidente, que tem na sua figura principal, mas que hoje não é mais o presidente que governa. O presidente já tem 80 anos. Ele está lá como, na verdade, é a única figura expoente desse grupo, né? Então, esse pequeno grupo que hoje governa o Brasil tem essa mentalidade socialista ainda. O socialismo não deu certo em lugar nenhum no mundo. Sim. E não vai ser no Brasil que vai dar certo. Pelo contrário. O maior país socialista do mundo é a China, e a China é totalmente capitalista hoje. Então, a gente tem que se abrir para E é interessante isso que você falou. Eles são socialistas, mas a visão deles é totalmente capitalista. Exatamente. Eu vi ontem uma reportagem que parece que a Rússia emitiu uma moeda do BRICS. Agora só para começar a fazer esse processo. Porque os Estados Unidos ameaçou a Rússia da guerra. Então, o que acontece? Só que o Brasil não tem por que se meter nisso. Lá no meio disso. Não tem por quê. Só que o Lula quer se mostrar importante, quer se mostrar líder, que ele não é, e relevante internacionalmente, que ele não é, e aí causou todo esse embaraço. Rodrigo, dentro dessa questão do tarifaço, né, essas coisas, quais são os setores aqui no nosso país, principalmente em Minas Gerais, que poderão ser mais afetados? A gente sabe que tem a questão do agro, tem a questão do aço. Como que a FIENG está mapeando isso e trabalhando isso e desenvolvendo essa conversa? Na verdade, a FIENG ela sempre se posicionou a favor do diálogo, né? Ela entende que a gente tem que sentar na mesa. É o melhor caminho. Tem que sentar, não adianta bater de frente, não adianta retaliar, porque eles têm poderes muito maiores que o nosso. Questão de falar, não, eles estão afetando a soberania nacional porque estão tentando influenciar o judiciário. O Lula se posicionou pedindo para soltar a Cristina Kirchner na Argentina. Então, e o que seria isso? É a mesma coisa. Então, mas qual a influência dele lá? Nenhum, zero. E também o que o Trump quer fazer aqui também não vai. Isso não vai. A justiça brasileira não vai se curvar ao que o Trump quer. Mas, na verdade, isso entrou de reboque no caminho. Mas então a FIENG ela sempre foi para o diálogo. A gente entende que essa posição do dia 1º de agosto ela vai ser estendida, não vai entrar em vigor em 1º de agosto, a gente acha que vai conseguir postergar isso, e aí vai dar um prazo para que essas negociações sejam feitas. O mundo inteiro negociou com os Estados Unidos no começo do ano, quando o Trump fez aquele tarifaço. O mundo inteiro negociou e todo mundo entendeu a importância que os Estados Unidos têm para suas economias e falou, não, você está certo, vamos chegar num meio termo. Porque você pode ter certeza, não sei se você já teve a oportunidade de ver a biografia do Trump, esse é o modus operandi dele, ele dá tiro de canhão, mas ele não quer, e ele não se importa em voltar, né? Ele não se importa em voltar atrás, sim. Porque na verdade é o seguinte, ele tem um objetivo, que o objetivo dele está a 2 passos, ele dá 10 passos para falar, eu sou foda dele, ele tem poder, mas depois, não, tá bom, eu vou recuar no 2. Mas lá atrás ele queria chegar no 2. Sim. Esse é o modus operandi dele, entendeu? Só que você precisa entender todo esse contexto. Então, sim, por exemplo, uma indústria como a Embraer,
A Embraer está extremamente preocupada, porque ela vai perder 30% da sua produção. O agro, lá, a parte de suco de laranja, que é o principal exportador para os Estados Unidos. Cara, isso inviabiliza. Mas vai ter um ponto também que as próprias empresas dos Estados Unidos vão pressionar o Trump para que isso não seja feito, porque isso vai causar inflação lá. Porque o Brasil o Brasil é o celeiro do mundo, principalmente nessa parte do agro. Então, o Brasil é o principal fornecedor dessa parte alimentar para o mundo inteiro. E a partir do momento que os produtos brasileiros ficam mais caros nesses países, a inflação para esses países vai chegar. E aí a conta chega para a sociedade americana. Então, se chegar nesse ponto, aí ele vai sofrer a pressão interna também. Vai ter que ceder. Então, na verdade, a gente entende que a gente vai ter um tempo para diálogo, mas o nosso presidente vai ter que botar o rabinho no meio das pernas, talvez até se botar em segundo plano, deixar o Geraldo Alckmin, que é um cara mais ponderado, ter esse protagonismo. Tem uma formação educacional bem maior. Exatamente. Então, mas eu acredito que ainda vai se chegar em algum termo, num meio termo de razoável, e a indústria não vai sentir tanto. Mas realmente, o risco que existe hoje é desse radicalismo do governo. Não, nós vamos retaliar. É simplesmente os Estados Unidos dar um recado para o mundo e deixar o Brasil de castigo. Lá, um ano que o Brasil fique de castigo com essa tarifa, para exatamente usar de exemplo o mundo. Ó, quem atuar contrário aos nossos interesses, vai acontecer isso. Esse é o grande risco que se ocorre. Sim. Então, os nossos governantes têm que ter esse bom senso e têm que fazer essa análise para entender que, sim, eles têm essa capacidade, eles têm esse poder, e a gente precisa, na humildade, tentar chegar num termo de bom senso e um termo que fique bom para os dois lados. A gente vê hoje, eu acompanho as redes sociais e, inclusive, acompanho o presidente da FIENG, o Flávio. Né? E o que a gente percebe é que o Flávio hoje é uma liderança forte no país. A principal liderança institucional do país é o Flávio. E a questão das relações internacionais está muito voltada. Eu acho que essa liderança dele positiva e de realmente buscar esse diálogo, ela também influencia os presidentes das federações de outros estados, concorda? Com certeza. A FIENG hoje ela é visitada todo mês por outras federações de indústrias, não só de indústria, mas de comércio também, para entender como foi porque a FIENG há 7 anos atrás, ela estava quebrada. Hoje ela é superavitária e tem fundo soberano, já foi criado um fundo soberano da FIENG para garantir que num momento que a gente sabe que vai chegar, em que o compulsório vai acabar, que cada vez mais o governo quer entrar nessa fatia. Não é que o compulsório não é que as empresas vão deixar de pagar, não, elas só vão pagar para outra pessoa. Em vez de pagar para o Sistema S, que é o investimento na educação, vai pagar para o governo federal, porque cada vez mais a boca vem aumentando. Você vê esse negócio do IOF, né? Eles querem só arrecadar e não querem fazer o dever de casa, que é a reforma administrativa, para baixar o tamanho do Estado, baixar custo administrativo. Então, e a FIENG então, já tem um fundo se preparando para daqui 20 anos, a gente imagina que possa vir a ocorrer essa alteração do compulsório, a gente ter como se financiar ao longo do tempo e a instituição não se inviabilizar economicamente. E a gente sabe que a atuação das federações das indústrias em todos os estados são muito significativas para o desenvolvimento daquele estado. E você falou uma coisa agora que é sobre IOF. Né? Nós estamos aí também nesse novo cenário sobre a questão do IOF, Câmara e Senado não aceita o aumento, aí vai o STF e derruba isso e começou agora essa luta, né? E realmente isso, aumento do IOF, algumas medidas sendo tomadas, realmente muda muito a economia do nosso país, muda muito a economia. Né? Como que a FIENG está atuando pela liderança do Flávio, que é uma liderança muito significativa, e como que você também, Rodrigo, está vendo essa situação? Na verdade, nessa parte do IOF, a gente fica um pouquinho de mãos atadas, né? Porque agora, como é uma decisão do legislativo, mais uma decisão pessoal. Isso aí a gente ainda acredita como ainda vai passar pelo colegiado, pode ter alterações. Mas contextualizando o que o Alexandre de Moraes fez, é o seguinte, ele pegou, vou dar um cenário bem simplista do que foi feito, né? O IOF já existe para algumas operações financeiras, né? E o que o governo fez foi alterar as alíquotas dessas já existentes de forma que a arrecadação aumente. Aí que está o erro.
Aí que está o erro. Porque o IOF ele não foi um imposto que foi criado com a natureza arrecadatória. Sim. É um imposto regulatório que ele incentiva um lado, mas ao incentivar um lado, ele tem que desincentivar outros, de modo que a balança fique zerada. Mas o que o governo fez foi, ele alterou as alíquotas com a finalidade de arrecadar mais. Então esse foi o grande erro, o grande erro conceitual que o governo fez e que o Congresso acertadamente corrigiu, derrubando o decreto dele. Mas é o que o Alexandre de Moraes falou, que o governo ele tem a prerrogativa de alterar alíquotas de impostos já criados. Está correto. Só que o problema é a natureza do imposto. Então, se a balança dessa alteração de IOF dentro das operações financeiras que foram alteradas, se a balança tivesse ficado no 0 a 0, ninguém ia poder falar nada. Ele poderia pegar o IOF para compra de cartão de crédito exterior e botar 100%. Mas toda essa arrecadação a mais que tivesse no 100%, ele estaria incentivando outras arrecadações, zerando outros tipos de operações para, por exemplo, facilitar o crédito para outros tipos de desenvolvimento de local, né? De modo que a balança ficasse no 0 a 0. Isso aí é prerrogativa do governo, mas desde que a balança ficasse no 0 a 0. Mas é o que o governo fez? O governo alterou os alíquotas e numa projeção de arrecadar 8 bilhões por mês, ou seja, são 100 bilhões por ano a mais com essa alteração. Ou seja, ele está pegando dinheiro para gastar com o Estado. E, além disso, incluiu o risco sacado, que foi onde o Alexandre de Moraes falou, não, aqui você está errado. O que é o risco sacado? O risco sacado é uma antecipação de recebível. Não é uma operação financeira. Porque, na verdade, é o seguinte, existe a empresa vende um produto, a empresa Rodrigo vende para a empresa Kaczynski, certo? E a empresa Kaczynski tem que pagar o Rodrigo. Só que o Rodrigo vendeu com 90 dias de prazo. Só que o Kaczynski precisa receber com 30. Ele vai lá no banco e pega essa antecipação, e aí o Kaczynski, em vez de dever para o Rodrigo, deve para a instituição. Isso que é o risco sacado, tá vendo? Mas bem simplista, tá? Para a tua audiência entender. Claro. E aí é um imposto que o IOF não atingia esse tipo de operação. E aí o Alexandre falou, você está errado, então essa parte caiu, porque o governo não pode pegar um imposto através de decreto e criar um imposto com operação que ele não atingia. Então, isso que aconteceu essa semana. Mas eu acho que ainda vai ter mais desdobramentos. Mas aí o que você fala? O que é nocivo para a sociedade? Vamos lá. Principalmente, esse aumento de IOF está atingindo quem mais precisa hoje. Pequeno? É o pequeno, exatamente. O cara que precisa de empréstimo, que precisa de financiamento. E aí está encarecendo esse financiamento. Esse que é o problema. A operação dele vai ficar cada vez mais difícil. O governo não está olhando para quem produz, para quem desenvolve o país. Sim. Ele tá exatamente taxando a pessoa que mais está necessitada nesse momento. Esse que é o grande problema. O reflexo aí, né? O reflexo é esse. E aí, cada vez mais, as empresas vão se inviabilizando. Sim. Porque o custo do Brasil vai aumentando. Sim. E como é que está a parte jurídica nisso? Na verdade, assim, a gente esperava com a derrubada do Congresso, com 70% votando favorável à derrubada do Congresso, o negócio apaziguasse. Mas aí vem o doutor Alexandre de Moraes e com uma decisão monocrática faz isso. Então, na verdade, a gente está num processo de venezuelização, né? É uma ditadura informal que a gente tem hoje do governo e do judiciário. Então, é extremamente preocupante. Mas, assim, a gente não pode perder as esperanças, né? Porque, seria muito fácil, vamos embora desse país, vamos abandonar isso. E, cara, não é isso. A gente é brasileiro, a gente gosta daqui, a gente quer ficar aqui, a gente tem raízes criadas aqui. Na verdade, se todo grande empresário fosse embora do país, o país ia ser simplesmente explorado pelos outros países. Então, essa não é o resultado que se espera, né? Não é a ação que a gente espera que os empresários tomem. Mas cada vez mais empresários têm tomado essa decisão. E a gente fica triste, porque aí é o tipo da coisa, a gente não vai ver o Brasil crescer nunca, né? Você falou que lá no Japão, na visão de vocês, muitos países estavam lá. Né? Eu acredito que vocês tiveram conversas com outras pessoas de outros países. Como que eles estão vendo o Brasil nesse momento? Então, a mensagem que o Brasil deixou na Expo não foi legal. Inclusive, a deputada Grace Elias, que fazia parte da comitiva, ela teve uma conversa bem dura com os organizadores do Pavilhão do Brasil. Porque a mensagem que o Brasil deixou é que o Brasil está doente e que o Brasil precisa de ajuda internacional. Enquanto todos os países se vendiam, o Brasil estava lá com o pires na mão. Pelo amor de Deus, a gente precisa de vocês. Então, essa mensagem não foi legal.
E a gente via muitas pessoas evitando, inclusive, de ir no pavilhão do Brasil, porque a gente ia nos pavilhões todos tecnológicos, maravilhoso, chegava no Brasil, a gente saía pesado, assim, sabe? Porque mostrava lá, o Brasil tem tantos suicídios por dia, tá? Desmatamento, roubo. Então, eu falava, a gente precisa de ajuda. A gente mostrou o lado negativo e não o positivo. Eu achei um direcionamento equivocado e até desastroso. Não sei qual vai ser os desdobramentos políticos disso, não sei até que ponto vai ter algum desdobramento importante, mas a gente sentiu assim, que realmente o Brasil perdeu uma oportunidade ímpar de estar fazendo negócio, de estar atraindo mais investimento e pensando demonstrar mais credibilidade, né? Com certeza. Exatamente. Tá vendo, ouvintes? O papo hoje foi bem significativo e nós teremos esse papo aí com a FIENG Sul, todo mês, para mostrar para vocês essa realidade, quais são as visões, quais os caminhos que estão aí por vir para frente, mas também mostrar muito bem o que está sendo feito hoje, né? Nós temos muito mais coisas positivas em andamento do que essas questões negativas. Com certeza. Né? E isso vai ser algo interessante. Rodrigo, infelizmente chegamos dessa primeira etapa dessa parceria da FIENG Sul com a KSHB Educação Corporativa. Queria que você deixasse uma mensagem final. Como o Rodrigo vê os próximos dias, vê o futuro, né? E a gente sabe que a FIENG, com a liderança do Flávio, até mando um grande abraço para o Flávio, né? Ela vai estar sempre forte e bem coesa em cima disso. Então eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, assistindo, por que a gente fala ouvindo? Porque tem muita gente que pega esses podcasts, coloca na atividade, no carro, na atividade física e tudo, né? Como que vocês, qual que é a tua expectativa, aquilo que você tem de planejamento para os próximos dias, entre aspas, né, dentro desse cenário que nós estamos passando? Na verdade, a FIENG está em expansão, né? O sistema FIENG está em expansão. A gente pretende, hoje, em 2024, a gente fechou com 230 mil alunos dentro do sistema SESI Senai, né? E a meta é chegar em 300 mil agora, até o final de 2026. Então, a gente está em expansão, adquirindo novas unidades. Aqui no Sul, a gente adquiriu uma escola em Poste Caldas, tem negociações com mais 4 cidades para estar implantando novas unidades. E o que a gente espera da população é ter um relacionamento mais próximo do sistema FIENG. Não é só industriário que pode participar do sistema FIENG. Na verdade, as escolas SESI são abertas a toda a população. E as escolas do SESI, pelo SESI ter uma característica social, a mensalidade é uma escola privada, né, que é uma instituição da FIENG, não é uma instituição, a FIENG não é uma instituição pública, né? Então é uma escola privada. A mensalidade do SESI é a mensalidade mais barata de todas as escolas privadas de todos os municípios. E além disso, ainda tem as políticas de bolsas, que a gente analisa a situação de cada aluno, da família de cada aluno, porque 50%, praticamente 50% dos alunos do SESI têm bolsas, que aí variam, integral até de acordo com a análise social da família, né? Então, a gente tem esse viés social que a gente espera criar. A nossa capacidade hoje vai aumentar demais, a capacidade de atendimento. Então, cada vez mais, o nosso grande desafio é realmente trazer a sociedade mais perto do sistema. Não só a sociedade empresarial, mas também como a sociedade, a população em geral. E a gente tem trabalhado diuturnamente com relação a isso, olhando os números, buscando novas alternativas e temos certeza que no final de 2026, quando encerrará essa gestão, a gente vai trazer números extraordinários, porque o crescimento está exponencial e a gente espera bater essa meta dos 300 mil alunos dentro do sistema SESI Senai antes do final do ano que vem. Vai dar. Eu esqueci de uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu vi uma reportagem sua esses dias atrás falando sobre terras raras. É uma situação que está correndo. O Brasil é muito rico nisso. E principalmente em Poste de Caldas. Conta aí para as pessoas que estão falando com a gente, né? Estão nos ouvindo, estão nos assistindo. Como que é essa realidade de terras raras? Então vamos lá, eu falei um pouquinho que a China detém 98% da produção de ímãs de terras raras do mundo, né? E tem mais ou menos 70% das jazidas já descobertas, né? O Brasil vem em segundo com 20 e poucos por cento, né?
Só que ainda não está materializada essa exploração, né? Então é um futuro promissor que vem pela frente. Nesse cenário a gente tem grandes jazidas no estado de Goiás e aqui no estado de Minas, tanto na região do Planalto de Poços como em Araxá, que são jazidas que, pelos estudos que já foram feitos, a exploração, a estratificação da extração desses minerais de terras raras dentro dessas jazidas descobertas no Planalto de Poços. Planalto de Poços, gente, pega todas as cidades envolvidas, Caldas, Andradas, Santa Rita, Poços, até Águas da Prata, então está dentro do Planalto de Poços. O custo da extração desses minérios é o mais barato do mundo. Olha. Então a gente tem uma oportunidade aí realmente de ter um crescimento de arrecadação nessa região, e pensando nisso, a FIENG já adquiriu, em 2023, o Laboratório de Ímãs de Terras Raras em Lagoa Santa. Tecnologia. Então, você vê, há 2 anos a gente já está estruturando, ele foi inaugurado agora recentemente, em maio. Então, esse contexto geopolítico da briga Estados Unidos-China, que o Trump não sabia que existe a FIENG. Se ele conhecesse a FIENG, falando, então eu vou comprar da FIENG. Porque a FIENG está se preparando para isso, e realmente a gente olha exatamente quais são os cenários de futuro e a gente investe. Os investimentos que a FIENG faz realmente são investimentos bem assertivos e que não estão pensando no imediatismo. Na verdade, a gente está pensando realmente ser um ator protagonista do desenvolvimento do país. Legal, olha, tá vendo, pessoal? Olha lá. O Rodrigo acabou de fazer um convite para todos vocês. Conheça o SESI, conheça o Senai, conheça a FIENG Sul, né? Você poderá ser beneficiado, você, sua família, sua empresa, seja ela pequena, médio, grande e assim para frente. Siga a gente nas redes, acompanha para ver um pouquinho do nosso trabalho. Quer falar aí as redes? Fica à vontade. É melhor porque são várias, né? Então depois a gente vai colocar para vocês o meu, @rodrigo.batista.fieng. Então, quem quiser me seguir já para ver todo o trabalho que a gente faz. Mas a gente vai botar o da Regional Sul, vai botar do SESI, vai botar do Senai, da própria matriz da FIENG. Então, siga a gente para vocês estarem acompanhando um pouquinho desse trabalho diferente do que existe no Brasil. É uma federação que tem um olhar muito desenvolventista, tem um olhar muito tecnológico. A gente tem o CIT em Belo Horizonte, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, a gente tem o Centro 4.0, que recentemente eu levei a Alcoa, uma empresa que está há 65 anos em Poços de Caldas, não conhecia o CIT lá, levei o diretor da planta lá, ficou abismado com toda a pesquisa que a gente tem lá, toda a parte de desenvolvimento de produtos tecnológicos. Realmente, industrial mineiro, empresário mineiro, que não tem noção toda a gama de produtos que a FIENG pode estar fornecendo para vocês, vem conhecer a gente. O Flávio, ele costuma falar o seguinte, deu um problema na empresa, liga para a FIENG. Porque se a FIENG não tiver um produto pronto para te oferecer, ela desenvolve. Porque a nossa missão é exatamente ajudar o industrial mineiro, ajudar o empresário mineiro e desenvolver esse país, que é um grande desafio. Tá vendo? FIENG mudando a cultura de onde é que fosse necessário. E essas redes sociais realmente têm conteúdos muito relevantes, significativos. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Nesse 4º episódio. Espero estar aqui novamente. Vamos falar muito mais para frente sobre a indústria 4.0 e a 5.0 que já está chegando nesse processo. Então, já existe a 6.0. Opa, então, olha só. São novidades que a gente pode estar discorrendo aqui com vocês para poder estar mostrando o que realmente é o futuro da indústria mundial. Legal. Hoje terminamos o 4º episódio do podcast KSHB Educacional na Educação Corporativa. E com certeza muitas coisas produtivas e interessantes virando pela frente. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Siga nossas redes, hein? Quero encontrar com vocês lá.